Olá, meus amigos do Instagram. Hoje nossa live com o pastor Fabiano Nicodemo. Ele que é pastor aqui na Itália. Nós vamos estar falando sobre missões aqui na Itália, missões aqui na Europa, como é ser um pastor aqui na Itália, né? Que ele que é pastor aqui na Itália. E vocês que estão chegando por aí, que vai chegando, sejam muito bem-vindos. Um bom dia para vocês que estão no Brasil, né? E boa tarde para quem está aqui na Itália, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Deixe suas perguntas aí para o pastor Fabiano. Ele vai responder todo mundo, vai tirar todas as nossas dúvidas aí, gente. E sejam muito, muito bem-vindos, tá? Por aqui. Nossa live hoje, como eu já falei, nós vamos estar falando sobre missões, né? Como ser os desafios de ser um pastor, né? Aqui na Europa, como é a igreja, os trabalhos sociais que a igreja faz também. Nós vamos estar falando sobre isso. Sejam muito bem-vindos. A Paula Rite já está aí. Bom dia, Paula. Seja muito bem-vinda. E feliz dia dos namorados, gente. Tá aqui na Europa, hoje é dia dos namorados, tá bom? A Lauren Wanda, seja muito bem-vinda, minha amada. Você também. E deixem suas perguntas aí. Que curiosidade vocês têm que dúvidas vocês têm para tirar aí com o pastor Fabiano, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários que ele vai responder todas vocês. Olha, a Paula do dia também pra você. Paula, feliz dia dos namorados, gente, tá? Mesmo que seja aí no Brasil, todo dia é dia dos namorados, né? Porque todo dia é dia da gente cuidar e amar as pessoas que faz parte da nossa vida, né? Que tá dividindo aí, né, o nosso dia a dia, né, gente? Então, todo dia é dia dos namorados. E feliz Dia dos Namorados para vocês que estão chegando aí, tá bom? Mesmo estando no Brasil. Deixe suas perguntas, como eu já disse, o pastor vai estar respondendo. Ele é pastor da igreja Batista, tá bom? Solo Cristo. Ele fala português, tá? Eu vou saber aí, tirar umas dúvidas também que eu tenho com o pastor. O motivo dele falar português, se ele é descendente de italiano, né? Se a mãe ou o pai dele é brasileiro, a gente vai saber também, tá? Porque o pastor ele fala português. E quem está aqui na Itália, que às vezes quer ir para a igreja e não sabe ainda falar bem o italiano, geralmente as igrejas falam italiano, mas quando tem alguém que fala em português, é muito bom, né? Para quem não tem muita prática ainda com a língua, tá certo? E o pastor Fabiano já está aqui. Eu vou deixar todo o tempo para ele, tá bom, gente? Ele vai responder as perguntas, mas o tempo é todo do pastor Fabiano para ele poder tirar as dúvidas que vocês tiverem aí, que eu tenho, né? Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pergunte aí, deixa nos comentários, que o pastor vai estar respondendo. E eu vou deixar, como eu disse, todo o tempo para o pastor, tá certo? Para ele poder responder, para ele poder falar de missões aqui na Europa. Como é ser um missionário, ser um pastor, quais os desafios que tem, né? De um pastor, de alguém que faz a obra de Deus aqui na Itália, ok? Então, vou dar... o pastor já pode me mandar aí uma solicitação, tá, pastor? Porque eu quero deixar todo o tempo para ele poder falar, para ele poder... né, explicar aí pra gente como é que funciona essa questão aí do pastorado aqui na Itália, quais os desafios, vamos saber muita coisa, né, aí do pastor. Então, pastor, me mande uma solicitação, por favor, que eu já coloco o senhor aqui na live com a gente, pra gente poder... Gente, olha, eu vou salvar essa live e vou deixar nos dois canais, tá bom? Você pode fazer a diferença e também Nossa Vida na Itália. Quem não conseguir assistir a live aqui, pode assistir a live depois, tá? No gravado, que vai ficar nos canais também no YouTube, ok? E o pastor também vai estar passando para vocês aí
o canal dele, tá bom? Depois, né? É, passando para vocês aí os canais dele, vai estar falando aí das redes sociais, que é muito bom, né? A paz do Senhor, pastor. Paz, Senhor, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem, glória a Deus, muito Que bem, bom. graças a Deus. Para mim é uma honra ter o Senhor aqui Obrigado. conosco, né? Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, principalmente, né, de falar do amor de Deus, né, de Sim, conhecer irmãos em Cristo, pessoas que, né, pessoas de Deus, isso é maravilhoso, né? E Deus me deu esse presente de conhecendo pessoas aqui, para a glória de Deus, né? graças a Através da Deus. nossa amiga Ruth, que Sim, congrega com o pastor, né? sim, Em Rimini, exatamente. né? Porque Exato. a gente, eu tô em Forli, mas o pastor está em Rimini, né? A cidade de Rimini. Então a gente tem assim uma distância bem grande, né? Assim um pouco mais em Cristo todos nós somos um só, não é verdade, pastor? Sim, com certeza. Minha irmã, muito obrigado pelo convite, Imagina. obrigado pela oportunidade, obrigado assim pela criatividade, né, que Deus deu para a irmã, tá usando, né, Amém. as redes sociais aí para poder tá levando, né, aquilo que é o teu dia a dia, né, da realidade da É Itália como verdade. família, né? E hoje, assim, de uma maneira especial, está compartilhando com vocês brevemente sobre aquilo que é a obra missionária aqui na Itália. Eu sou Fabiano Nicodemo, eu sou casado com a Anne Muniz e a gente já somos casados já há 26 anos. Nós temos 3 filhos. Eles são os 3 nascidos aqui na Itália. Então você pode imaginar, a gente já está há 25 anos aqui na Itália. E a gente assim tem servido. Eu comecei como pastor bem jovem lá no Brasil, então fui pastor no Brasil por 5 anos e mais os 25 anos aqui, então eu já praticamente sou pastor há 30 anos. E eu espero ainda poder trabalhar muitos anos ainda para Jesus, segundo aquilo que Ele me permitir. Então, esse tempo todo aqui na Itália, Deus nos trouxe assim para a obra de evangelização, de plantação de igrejas e da formação da nova liderança dessas igrejas que iam nascendo. Por 5 anos, né, para dar uma história, um pouquinho da nossa história, né? Nós trabalhamos 5 anos na cidade de Nápoles, onde foi a nossa primeira cidade aqui na Itália, no sul da Itália, que é uma realidade bem diferente. Depois, em 2003, nós viemos aqui para a província de Forlì-Cesena. Nós começamos uma igreja, a Chiesa Evangélica Batista, aqui em Cesena. Depois de Cesena, Deus abençoou, nós começamos a obra lá em Rimini e agora temos a igreja em Ravenna também. Então, eu moro em Cesena, mas eu estou sempre rodando, né? Domingo passado mesmo eu estava pregando em Cesena, depois domingo à tarde eu estive lá em Ravenna, domingo que vem, se Deus permitir, eu vou estar de novo em Rimini, mas nesse momento, digamos assim, eu tenho trabalhado na coordenação dessas obras aqui na província de Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, mas, digamos assim, Deus tem dado o privilégio de poder formar pessoas, pastores italianos, porque eu não posso fazer tudo sozinho, não é impossível. Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é formar discípulo. Isso tem sido uma bênção. Então, nós temos o Aimone e o Giuseppe aqui em Cesena, temos o Manuel, que está servindo em Ravenna, e em Rimini nós temos o irmão Máximo. E eu estou mais lá em Rimini agora, justamente para dar mais espaço para o pessoal que está trabalhando aqui em Cesena. E a gente vai trabalhando junto, nós vamos colaborando. Temos o curso de teologia, temos o curso de inglês na igreja, que é para evangelização, temos o Summer Camp na praia, que a gente está mais ou menos próximo aqui da praia também. Então, são muitas atividades porque esse aqui é um país muito difícil, né? A irmã está quantos anos já aqui na Itália? Pouquíssimo tempo, pastor. Nós vamos fazer 2 anos que estamos Ah, aqui. ok. Agora, mês de junho, né? Faz Legal. 2 anos. Então, é 2 anos. pouquíssimo É tempo. pouco tempo, né? Então, a É. Itália, para quem não sabe, assim, a Itália é um país muito desafiador. Nós temos, assim, em termos de números, brevemente, nós temos aí em torno de 60 milhões de habitantes. Mas desses 60 milhões, a gente não chega praticamente a 1%, vamos dizer aí, na verdade, se você for realmente medir todos os evangélicos que existem na Itália,
nós somos em torno, aí eu tenho alguns números aqui, em torno de 270 mil crentes. Parece que é muito, mas não é não, no meio de 60 milhões. Só para vocês terem uma ideia, nós temos na Itália, nós temos o maior grupo, naturalmente, são os católicos romanos, que são em torno de 74% da população. Número 2, nós temos o segundo grupo, que é grupo religioso, são os muçulmanos. Em terceiro lugar, são os testemunhas de Jeová. São mais de 400 mil pessoas que são testemunhas de Jeová na Itália. Então, os evangélicos, nós estamos aí, olha, em quarto lugar, sem contar outros grupos. Então, é um desafio tremendo, tremendo. De um lado, nós temos a religiosidade, do outro lado, nós temos esse pós-modernismo, né? O ateísmo, o pessoal que é agnóstico é muito presente aqui também. Ateu tá cheio, né? Tem à toa aqui também, né? Mas assim, o pessoal ateu tem muitos aqui também. Então, é uma dificuldade no sentido assim, você tem que perseverar muito. As coisas mais lentas você tem que semear a palavra, fazer discípulo. Talvez quem está no Brasil, né, vê a obra crescendo rápido, chega aqui, fala, mas e aí, como é que é esse negócio? É mais demorado. Então, eu já vi assim, muita gente que veio trabalhar aqui na Itália e foi embora. Eu digo trabalhar em termos de ministério, ok? Servir no ministério e acabou não resistindo à pressão. Tanto é que a Itália, ela é conhecida como o cemitério de missionários. Não que o missionário morre aqui, mas acaba assim, digamos, Desanimando, né? desanimando e acaba voltando para o seu país de origem. Então, isso assim já aconteceu com pessoas que a gente respeita e gosta muito, mas por dificuldades, por problemas, adaptação. E aí nós temos uma outra coisa também muito forte aqui, que é a opressão maligna. Nós estamos lutando contra o principado, as hostes espirituais, todos os dias. Porque num país onde tem tanto amor pelo dinheiro, tanto pelo poder, tanto amor pela uma religiosidade, tanta feitiçaria, porque existe muito disso aqui na Itália também, então você tem que rogar a graça de Deus para você poder fazer a obra do Evangelho. Eu não sou melhor do que ninguém, mas a gente, assim, pela graça de Deus, a gente tem tido, assim, a alegria de ver a obra de Deus crescendo. Agora, é demorado, é muito demorado e a gente tem que ficar firme aí, né? Tem que ter muita paciência, perseverança, né, Bastante, pastor? muita, muita, minha Eu irmã. costumo dizer, em alguns vídeos que eu falo sobre a igreja aqui na Itália, que pegar um carro, né, e sair aqui procurando a igreja é como você procurar uma agulha praticamente num palheiro, né? Essa é Se a verdade. gente não procura na internet, a gente não sabe. É muito difícil ver É uma difícil. placa de alguma igreja. Isso é uma triste realidade, né? Sim, Aqui na Itália. sim, Então, para quem vem para a Itália, é sempre muito importante buscar na internet, né? Você vai buscar, vai muito. procurar saber onde tem uma igreja na sua região, porque eu sempre Exato. digo que pode ser que na cidade que você vai habitar não tenha uma igreja Uma igreja. evangélica. Infelizmente, né, pastor? Essa é uma realidade Exato. E até um que conselho, viu, irmã? Acho que seria importante, assim, para quem vem para a Itália, digamos assim, quem está vindo para a Itália para trabalhar, né? Porque a gente sabe, assim, talvez pela relação, para o momento que o Brasil está vivendo agora, talvez a imigração de brasileiros para a Itália pode até ser que aumente. Então, se é uma pessoa, um cristão, um discípulo de Jesus, qual é o meu conselho? Primeira coisa, ore ao Senhor, se essa é realmente a vontade de Deus que você venha para a Itália. Segundo lugar, esteja aqui de maneira legal. Não seja um cristão, um discípulo de Jesus ilegal, né, em termos assim de documentação, e porque a gente tem que dar o testemunho, principalmente quem quer trabalhar na obra. Né? Falar, eu sou um servo do Senhor, uma serva de Deus, e está numa situação assim, com pendências burocráticas no país, isso assim é dar um mau testemunho. Então, o meu conselho é esse. Agora, se eu estou falando de alguém que está vindo assim por ter com um objetivo, digamos assim, imigratório, né, para um trabalho, para a família, estudo para os filhos, mas também é um cristão em Jesus,
Escolha uma cidade onde você sabe que tem uma igreja, onde você pode frequentar, onde você pode servir o Senhor, onde você pode fazer a diferença, onde você pode ter uma família que vai te receber. Isso vai fazer diferença na tua vida. Porque a irmã Vi mesmo falou antes, né? É muito difícil encontrar uma igreja. Então, se você encontra, você sabe que aquela é uma igreja bíblica que prega o evangelho de Jesus, une as tuas forças com aquela igreja, se adaptando também, porque algumas coisas são um pouco diferentes do que a realidade no Brasil, né, irmã? Tem que estar se adaptando. Então, com muito amor, com muita boa vontade, paciência para aprender o italiano, porque parece que é tudo fácil, né? Chega aqui e fala, nossa, eu pensei que era mais fácil. Então, não é tão assim, né? Então, assim, venham. E a gente, assim, eu estou aqui, né, na Itália, como eu disse, já há bastante tempo, e quem a gente puder dar uma orientação, dar uma ajuda, vocês podem me achar. Posso falar do meu canal, minha irmã? Pode ficar à vontade, pastor. Então tá bom. Olha, muito obrigado. Eu tenho meu canal no YouTube, até aliás eu tenho, assim, praticamente todas as atividades que eu faço são em italiano, e eu tenho um encontro de oração todos os dias, inclusive a irmã Maria participa também, e eu fico muito feliz pelo seu apoio, a tua participação. Amém, amém. É o Nicodemo F no YouTube, você pode, né, achar o canal lá. E também temos a nossa, se você procurar na internet, Chiesa Battista Itália, ou Chiesa, seria Chiesa, né, em português. Chiesa Battista Itália ou Chiesa Battista Cesena, você vai achar aí a nossa página e você vai poder ter bastante informações. Para quem não conhece, eu sou missionário das Igrejas Batistas do Brasil, através da Junta de Missões Mundiais, que tem a sua sede no Rio de Janeiro. É uma junta missionária com mais de 8 mil missionários que estão espalhados no mundo inteiro, inclusive nacionais, né, de outras nações, e é uma junta missionária que já tem mais de 115 anos. Isso, assim, para você ver como o Senhor das missões realiza a obra de uma maneira maravilhosa. Nós também temos missionários em Roma, temos na província, lá na cidade de Vigevano, temos lá perto de Matera, nós temos um missionário que se mudou para lá no sul, lá no calcanhar da bota, ele está lá também, o pastor Manuel. Temos o pastor Caio em Treviso. E que mais? Eu acho que são esses mesmo. Então tem o pastor Fábio em Roma, eu aqui nas províncias de Ravenna, Rimini e Forlì Cesena, o pastor Caio em Treviso, o pastor Manuel lá na província de Matera, e nós estamos à disposição de vocês, né, para deixar Amém. aí, para então, né, envolver esses irmãos. Né? Pois é. Então, o pastor aqui já esclareceu muito para nós aqui, né? O trabalho, bastante já, né? Do trabalho, aonde você vai encontrar uma igreja. Já deixou aqui o... Depois eu vou colocar também aqui, gente. Eu vou deixar aqui no meu Instagram, tá? O contato do pastor, porque tem muitas pessoas, pastor, que acabaram de chegar aqui na Itália e às vezes nos procuram, né? Exato. E aí é muito importante você receber esse apoio espiritual, né? Da liderança espiritual. Infelizmente, nos dias atuais, a gente tem visto muita coisa e a gente já sabia que ia ver muita coisa, porque a Bíblia já nos disse isso, né? Mas eu vejo que parece que a gente pensa assim, a gente sabe que vai ver, e quando vê, às vezes as pessoas acabam levando por um lado muito que não deve levar. Tipo, a gente sabe que no dia de hoje os dias seriam trabalhosos, que muitos escândalos viriam, muitas coisas ruins. Mas eu digo, gente, olha, não podemos generalizar. A igreja de Cristo é aquele que faz a vontade de Deus, não é isso? De Deus. Amém. Se faz a vontade de Deus. Existem muitos homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com o evangelho. E a gente não pode esquecer disso, né? Generalizar, né? Eu ainda considero e vou continuar considerando até a volta de Cristo o pastor como um líder, sim, tá? Porque esse aqui é um cargo, né? Que Deus deu, né? Do pastorado. É um ministério importantíssimo porque Deus, através de igrejas, né? Através de um líder espiritual comprometido,
Deus tem alcançado muitas pessoas. Porque Deus vai Sim, usar nós mesmos, né, pastor? Vai usar o com pastor certeza. para pastorear, vai usar o missionário para poder evangelizar aquela pessoa ali. Então, quem vai fazer a obra de Deus na terra são a igreja de Cristo, né? Exatamente. Aqueles que Jesus tem levantado na terra. Então, a gente precisa, gente, sim, ainda nos dias de hoje, respeitar, sim, autoridades que Deus instituiu na terra, que são lideranças, sim, né? Pastores. E a gente precisa entender isso não generalizando. A gente sabe que hoje as pessoas têm generalizado, tem muitas vezes tentado banalizar, não é? Mas a gente sabe que tudo que tem que acontecer na Terra vai acontecer porque é Com certeza. bíblico. Claro. Mas que nós, ainda o lugar onde se encontra a salvação, né? Se encontra falar do amor de Cristo, porque é a igreja. Porque muitas pessoas leem a Bíblia, mas elas não conseguem interpretar sozinha, não é isso, pastor? Pois é, precisamos sempre assim, investigar as escrituras, né? Lá em Atos, no capítulo 8, quando o etíope estava lendo a palavra, e aí o Filipe se aproximou dele, porque o Espírito Santo diz, olha, vai lá, chega-te, né, próximo ao carro, e ele fez a famosa pergunta, você entende aquilo que você está lendo? E ele disse, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então, a gente vê assim que quem é um servo do Senhor tem que ajudar. Eu digo servo, não necessariamente um pastor, um missionário, mas cada crente tem a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. Conhecendo para saber discernir os tempos, conhecendo para poder fazer a vontade de Deus, conhecendo a palavra para se santificar, conhecendo a palavra para ter uma resposta para quem nos faz uma pergunta e justamente conhecendo para poder formar novos discípulos. Então, eu entendo e eu concordo com a irmã, nós vivemos, sim, um tempo muito especial. Especial no sentido de oportunidade para pregar Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, é muito desafiador, porque a situação está ficando muito mais difícil, mais Crítica. articulada, né? Bem mais crítica. As igrejas aqui na Itália, eu não sei se quem sabe disso, no Brasil, geralmente, uma igreja séria, né? Tem um CNPJ, tem a documentação. Aqui na Itália, as igrejas evangélicas, independente praticamente da denominação, com raríssimas, sabe, vai ser aí de em torno de 2 ou máximo 3 exceções, não são reconhecidas pelo Estado italiano. Não são reconhecidas. Então é como se a gente dissesse assim, olha, a Igreja de Jesus Cristo, em termos legais, no governo italiano, não é reconhecida pelo governo, é ilegal. Mas mesmo a gente tem o nosso reconhecimento do Espírito Santo. Nós temos o reconhecimento da palavra. E é isso para nós o que nos basta. Porque não é o ser reconhecido pelo Estado que vai nos ajudar a termos assim um poder maior. Mas em termos políticos, em termos assim, para poder conseguir uma autorização, construir um templo, meus irmãos, é muito difícil. É impossível? Não, não é impossível, porque o Senhor é Deus. Mas nós vemos que temos um vento contrário muito forte aqui nesse país. Ainda na Itália está em vigor uma lei da época do Mussolini, da Segunda Guerra Mundial. Existe uma pressão muito grande do catolicismo, mais do que o catolicismo, do próprio Vaticano em si, que eles, digamos assim, de um lado eles querem que a gente se una a eles, mas a gente não vai fazer isso, a gente está unido com Jesus. Do outro lado, eles querem perseguir a gente para não deixar a gente poder fazer a obra de maneira mais livre. Quando eu digo perseguir, não existe aqui na Itália uma perseguição, por exemplo, como existe no Irã, como existe na Etiópia, como existe na Eritreia, como existe, por exemplo, na Coreia do Norte ou na China. Aqui não existe isso. Mas existe uma espécie de perseguição branca, digamos assim, que é para impedir, para atrapalhar, para dificultar, para desanimar, para fazer que tudo fique extremamente mais complicado que você faça a obra do Jesus, né? Então é assim, a gente tem que estar, por isso que a gente tem que perseverar muito. E o segredo que eu entendo assim, que, né, que o Senhor nos revela, primeira coisa, naturalmente, é sempre ser fiel à palavra, pregar o evangelho, formar discípulos que sejam da terra. Ou seja, o meu objetivo é sempre formar pastores italianos. Então, eu tenho esse ministério, digamos assim,
missionário apostólico em termos assim, não sou um apóstolo, mas eu sou um missionário enviado que tenho, eu entendo que eu tenho o dom, né, missionário para plantar a igreja, formar obreiros, e eles vão assumindo a obra. E eu vou para um outro lugar para começar a obra de novo. Então, para mim, um modelo disso é o próprio apóstolo Paulo. Hoje em dia tem muita gente que se fala que é apóstolo, mas fica só numa igreja, né? Paulo nunca fez isso. Ele saía pregando o evangelho, formando novas agências ou embaixadas do reino de Deus. Então, se eu sou um embaixador, e quem está em Cristo também é um embaixador de Jesus Cristo, ele então é chamado a levar esse evangelho para que outras e novas embaixadas do reino de Deus, nós estamos aqui para representar Jesus na terra, nós possamos então levar essa obra adiante. E ainda na Itália tem muita cidade que precisa da obra, muita cidade mesmo. Em termos assim de números, existem na Itália, eu tenho um número aqui que eu posso passar para vocês, existem 1.200 pastores, não é nada. Eu estou falando de todas as denominações, ok? Dos quais apenas um terço são de tempo integral, ok? O restante desses pastores, esses irmãos italianos, o que eles fazem? Eles trabalham secularmente e têm que tomar conta da obra de Jesus também. Então, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Existe assim, um outro número para falar sobre os pastores. Para cada 380 mil habitantes, existe apenas um pastor. Então, você coloca 380 mil habitantes, tem um pastor. Mais outros 380 mil, um pastor. Então, é pouquíssimo, pouquíssimo. Verdade. Então, um conselho. Quem tem o chamado de Deus para vir para a Itália, venha para cá, mas esqueça o Brasil. Não venha reproduzir aqui na Itália a igreja brasileira. Você pode aprender muitas coisas importantes daquilo que Deus tem feito no Brasil, mas não vem fazer um xerox, né, uma fotocópia da igreja brasileira na Itália. Os italianos são parecidos em alguns aspectos, mas em muitos aspectos são bem diferentes. E nós precisamos, então, que pessoas possam conhecer bem a língua, possam conhecer bem a cultura, e possam falar assim com autoridade, né, que Deus dá para nós, para que possam formar a obra, mas dentro de um contexto italiano. Isso é muita fé, muita oração, muita perseverança e, naturalmente, muita humildade, né? A gente tem que estar aprendendo a cada dia aquilo que Deus quer nos ensinar, aprender talvez com pessoas mais jovens, aprender com pessoas mais velhas, enfim, deixar Deus trabalhar, né, modelar o nosso coração. E eu quero assim ser um aprendiz até o fim da minha vida, porque eu acho que esse que é um dos segredos, né, para a gente poder seguir adiante. Então eu estou muito feliz, né, desses anos, 25 anos na Itália. Louvo a Deus, para mim é um privilégio. Me sinto assim abençoado em todos os aspectos. A minha esposa me ajuda muito. Ela tem principalmente o dom assim com o trabalho das senhoras, das mulheres e também com crianças. Então ela gosta demais e a gente tem trabalhado assim junto nesse sentido, né? Cada um dentro com os seus dons. E os filhos também, a Fabíola, o Fernando e o Fabrício, que nasceram na Itália, então eles têm a mentalidade mais italiana do que brasileira, apesar de falarem português também, mas já são grandes, né? E eles sempre nos ajudaram também. E eu só tenho a agradecer a Deus, só apenas agradecer ao Senhor. E enquanto Ele nos der vida, a gente tem que continuar servindo o Senhor Jesus, né? Assim, é maravilhoso, né? Muito. Nada melhor, né? Ninguém melhor para falar do que quem tem a experiência, né? Porque realmente a igreja aqui na Itália não é igual à igreja no Brasil, né? Bem diferente. Bem diferente. Tem uns aspectos que eu gosto muito, sabe? Sim, Apesar de toda a dificuldade que existe, eu ainda tenho alguns aspectos que eu admiro muitíssimo na igreja italiana. Tanto o lado dos irmãos, assim, como é que eu posso dizer assim? É, do trabalho social, que eu amo esse lado social, então eu acho sim, muito forte na igreja aqui na Itália. sim.
também tem um Isso é outro lado, importante. né? Não que no Brasil não tenha, tá, gente? Vocês estão me acompanhando aí. Eu sei que tem muitas pessoas no Brasil que também faz trabalho social. Mas eu digo que nem todas as igrejas no Brasil faz trabalho social. Eu conheço muita igreja no Brasil, então eu sei, né? Tem igrejas que faz, mas nem todas, né? Mas aqui a igreja eu admiro muito esse lado forte do trabalho social. E também admiro algumas coisas que é tipo assim, essa questão assim de não voltar muito à igreja, que hoje infelizmente tem ido muito para um lado, às vezes até um pouco idólatra, né? Com eu sei, cantores. Eu escutava Hum, muitos louvores gospel lá no Brasil, porque eu precisava aprender um pouco de italiano para vir para a Itália. Mas o que eu percebi é que não tem esse holoforte, né? Aqui na Itália, tanto com cantores, nem com pregadores. Eu vejo que tem ali o sim, Ministério de Louvor. Então, isso é uma responsabilidade que eu acho muito legal, muito boa. Mesmo eu falo assim, eu falei legal, mas é uma responsabilidade que eu acho sim, muito importante, né? Na igreja, que é de ter já o seu Ministério de Louvor, não é que todo mundo sai ali dando oportunidade, né? No Brasil tem muito isso, oportunidade para todo mundo. E às vezes até questão mesmo de pregar o evangelho, né? Todo mundo sai pregando. Isso aqui eu acho muito bom, porque tem esse lado da responsabilidade de você sim, pregar depois que você, com certeza, aprendeu, né, pastor? com Então, certeza. tem um lado difícil, infelizmente, né? Que às vezes as pessoas estão muito focadas em ganhar dinheiro Uhum. nas suas carreiras, né? Tem muitos que estão, infelizmente, antigamente era muito difícil uma pessoa se declarar, né? Ser do mal, né? Satanista, era uma coisa difícil. Pois Mas é. hoje, infelizmente, a gente já tem visto isso, né? Acontecer com muita frequência e as pessoas não têm mais aquela vergonha, né? De falar. Hoje tem gente que se orgulha, infelizmente. Mas como eu disse aqui, o que eu acho, o que eu admiro muito na igreja italiana é esse cuidado, né, com o culto, com quem vai pregar, com quem vai louvar. Isso é muito Sim, lindo e a questão do trabalho social também. Eu acho sim, isso muito lindo aqui. com certeza. Eu concordo com a irmã. A gente, por exemplo, na nossa igreja, como em tantas igrejas, nós temos o privilégio, por exemplo, de nós chamamos aqui banco alimentar. Então, nós temos, a cada mês, nós recebemos um caminhão de alimentos e isso foi uma convenção, uma porta que Deus abriu. Coisas assim que só Deus pode fazer. Então, a gente vai até esse lugar, nós recebemos esses vários alimentos, nós estamos distribuindo todos os sábados para pessoas que não necessariamente são da igreja, ok? E, como eu disse, muçulmano, gente que é católico, quem é evangélico, independente se a pessoa é da igreja ou não. E a pessoa vem, a gente tem uma ficha, né? Tá naturalmente, mas nós temos também a oportunidade de falar do amor de Deus. Então, assim, eu geralmente tenho ajudado mais em Rímini, com a minha maior responsabilidade nesse momento. Então, esse sábado vai estar assim, olha, vai estar cheio de famílias. O pessoal chega, os irmãos da igreja vêm, nós temos a nossa equipe que participa. Na sexta-feira, nós vamos pegar os alimentos. Aí carrega, descarrega caminhão, carrega nos carros. A gente leva, arruma tudo. Depois, no sábado, a gente vai estar entregando isso. E é uma festa. A gente, assim, no sábado, à noitinha, assim, né? Porque a gente começa por volta de 15h30, às 3h30 da tarde. A gente vai até, às vezes, umas 7, 7h30. E assim, a gente nem vê o tempo passar, porque são muitas famílias. E ali a gente, antes de entregar, a gente tem uma oportunidade de ler a palavra, de orar com essas pessoas, de pregar, né, o evangelho para elas. E depois a gente vai entregando, né, os alimentos e a gente está semeando. Nem sempre a gente vai colher tudo que a gente semeou naquele momento, mas a gente tem que semear. E Deus, né, vai abençoar e ele vai fazer nascer essa mensagem, né? O reino de Deus que é comparado aí com a semente de mostarda, né? Pequenina, pequenina, mas depois ela vai crescendo e essa é a nossa fé no Senhor, né? E eu acho que é isso, assim, quem é brasileiro, vem para a Itália, ótimo. Se é um crente em Jesus, não se esconda, não fica só pensando em trabalho, não fica só pensando em viajar,
né? Claro, quem vem para cá como turista é uma outra realidade. Mas se você vem para morar na Itália e você é um crente ou uma crente em Jesus, um discípulo de Jesus, venha para fazer a diferença. Porque a brasa fora do braseiro depois se apaga. E nós queremos assim que você possa servir o Senhor e ser de um instrumento para ser incentivador de outras pessoas. E também a igreja italiana ser uma bênção na vida desses irmãos, não é? Isso mesmo. E também vocês que não vão à igreja nenhuma, que não participam, né? Eu acredito assim, pastor, na minha opinião, humilde opinião, tá? Eu não é que eu seja um expert, mas como eu sei que o Brasil é tão divulgado, né? Assim, o evangelho, eu acredito que a maioria dos brasileiros já foram evangelizados, né? Pelo menos já ouviu falar de Jesus É, alguma vez, né? com certeza o número assim, em comparação, né, ao número de italianos, com certeza tem mais brasileiros, né, que já ouviram o evangelho do que italianos, em termos de proporção, né? A nossa população é bem menor do que a do Brasil, mas em termos de proporção, eu acredito que sim, né? Tem muita gente aqui que, apesar de ser italiano, nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Então, uma das iniciativas que eu tenho aqui é aquela simples iniciativa de ler a Bíblia com os italianos, né? E Deus tem abençoado nisso também, né? A gente vai, assim, Pois fazendo é. um pouco de E esse tudo, é né? o. Sendo criatividade, né? Isso. E o convite também vai para você que não participa, né, de nenhuma igreja, que não frequenta, nunca foi, só ouviu falar, né? Então, a melhor forma da gente ter um pouco ter uma proximidade com Deus é sempre experimentando, né? Faz uma visita, procura uma igreja evangélica chegando aqui na Itália, vai ver como é, vai fazer uma visita, né? Conhecer essa comunidade aqui que é maravilhosa, cristã. Amém. E isso, né, é importantíssimo. Eu acredito sempre assim, a gente buscar conhecer, né? Às vezes a pessoa não quer fazer parte, mas vai conhecer. Porque às vezes a gente conhecendo, a gente, né, ali se Deus toca no coração e aí você acaba gostando e ficando, né? Que é o importante é Amém. permanecer, né, pastor? Amém. Exatamente. E não ser o crente borboleta, né? Que fica voando de uma flor para outra, de uma igreja para outra, né? Então, ficar assim É, numa igreja e servir a Deus, né? Para poder conhecer os irmãos, trabalhar é e verdade. É fazendo parte importantíssimo. de um ministério, né? Não existe, Ah, por exemplo, eu sou muito contrário, né? Biblicamente falando, eu entendo assim que não existe um cristão sem igreja. O cristão, se ele faz parte do corpo de Cristo, eles têm que estar junto com o corpo de Cristo local e ali dentro dos dons que ele ou ela receberam, né, do Espírito Santo, está servindo a igreja. Existe igreja perfeita? Não tem igreja perfeita. E, aliás, eu sempre digo, se você achar uma igreja perfeita, não vá até aquela igreja, porque no momento que você chegar ali, não vai ser mais perfeita. Porém, nós podemos buscar esse caminho, né, de santificação e de perfeccionamento no Senhor através de uma vida submissa a Ele, né? Deixando o Espírito tocar, né, o nosso coração e Ele cada dia nos transformar cada dia mais, né? Fazendo a diferença. Muito bom. Estou vendo é gente isso passando mesmo. aqui no. Gente que eu sei que tem gente que está passando aqui que são da Itália, estou me vendo falando em português aqui, que geralmente aqui eu só falo sempre italiano, e tem Pois brasileiros é. também aí, que Deus abençoe. Dio vi benedica, cari, chi è qui che parla italiano, stiamo facendo una live in portoghese. Dio vi benedica. É. Pois é, eu separei algumas perguntas aqui para fazer para o pastor, Pois não. né? Pastor, quais são o maior desafio, assim? Eu sei que tem muitos desafios, o senhor já falou aqui, mas é aquele que o senhor diz assim, nossa, esse aqui é o meu grande desafio de ser um pastor aqui na Itália, de ser como o senhor disse, né, um missionário aqui na Itália. Sim. Olha, eu sem sombra de dúvida, eu posso dizer que o maior desafio é levantar um sucessor. Existe uma frase que diz: não existe sucesso sem um sucessor. Eu posso trabalhar a vida inteira, ser um crente fiel, trabalhar na obra,
a igreja ser levantada, plantada, cresce. Depois eu morro, Deus me chama, e quem que vai continuar o trabalho? Então, a maior dificuldade é você, enquanto está trabalhando e servindo, já formar pessoas que podem dar continuidade ao ministério antes mesmo que você passe totalmente o cajado para eles. Então, começar essa transição logo no início, isso é fundamental e é uma coisa difícil, porque a gente tem que achar pessoas disponíveis, pessoas que sejam fiéis e pessoas que sejam ensináveis. Porque tem gente que é disponível, mas fala, eu já sei tudo. Essa é uma pessoa um pouco complicada para você formar, discipular. Mas se nós temos pessoas que queiram aprender, queiram trabalhar e ser servo. Paulo dizia, eu sou um escravo do Senhor, vim para trabalhar. E as pessoas querem trabalhar no reino, então esse tipo de gente eu estou procurando. Então, essa para mim é o maior desafio, com certeza. Se hoje eu tivesse aí mais uns 10, uns 20 pessoas determinadas a ser fiel, disponível e ensinável, dá para plantar muita igreja aí na Itália, no nome de Jesus. Amém, é verdade. Eu também gostaria de saber, pastor, como que o senhor, como a população italiana nos vê, né? Nós que somos cristãos evangélicos, a gente está num país aonde a religiosidade, né? Porque muitas pessoas falam que é católico só por falar. Eles Sim. não, muitas vezes nem vai à igreja, né? Às vezes só para não Exato. dizer eu tenho uma religião, é só por isso muitos falam até que é católico. Sim. Mas nós, vamos se dizer que nós estamos num país católico, né? E como é que os italianos nos vê, nós cristãos evangélicos aqui, o senhor Evangélicos. que já Boa tem pergunta, assim pois é. Né, o senhor que já tem aqui né, uma experiência muito boa de muitos anos aqui. Essa é uma das questões mais desafiadoras também para os crentes em geral, porque nós não somos católicos, porque quando ele fala, eu sou cristão. Ah, você é cristão, então você é católico? Aí eu falo, não sou católico. Então você é um testemunha de Jeová. Não, eu não sou um testemunha de Jeová. Então o que é você? Quando você fala, por exemplo, que você é um evangélico, as pessoas não entendem bem isso. Então, geralmente, porque nunca viram. Agora que está começando a mudar. Então, geralmente, eu falo que eu sou um discípulo de Jesus e eu não sou testemunho de Jeová. Como eu disse para vocês, existem mais de 430 mil testemunhas de Jeová na Itália, enquanto que nós, evangélicos, as denominações todas, somos 270 mil. Então, tem uma diferença tremenda. Então, o que a gente faz? A gente tem que mostrar, com o nosso comportamento, porque não é só o falar. A melhor maneira de mostrar quem nós somos é a gente vivendo, dando testemunho. E aí ele vai começar a entender, falar, olha, essa pessoa aqui crê no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele realmente faz e o que ele diz, ele crê e ele obedece. Ele, como diz, não tem uma discrepância entre o que ele fala e o que ele faz. Tem uma questão de coerência. Então, acho que isso é muito importante, o nosso testemunho, a gente mostrar que a gente é um discípulo de Jesus. E mostrar que a gente temos um relacionamento com Deus. A gente não é religioso. Nós temos uma relação com Deus por meio de Jesus Cristo. E isso faz total diferença na nossa vida, né? Então, acho que essa é uma das questões maiores para nós, é a questão da nossa identidade na Itália. Quem somos nós? Então, os crentes, digamos assim, nós temos esta responsabilidade. Por isso que eu digo, quem é brasileiro, que vem para a Itália, seja um crente ainda mais fiel do que você já era no Brasil, para fazer a diferença nesse país que é um deserto espiritual. É verdade. É muito complicado, né? Eu acho que a cabeça do europeu é muito complicada, gente, porque eu vi um vídeo do pastor, né? Ele posta lá no canal dele, gente, é muito interessante. Vocês que, mesmo que não queira vir para a Itália, mas que gosta, tem muita gente que assiste os nossos vídeos só porque gosta do país, de saber as coisas aqui do país. E o pastor, ele faz um trabalho muito bom nos vídeos dele. Ele conta uma história toda ali, né? Com vídeos, com muitas coisas muito legal mesmo. Eu acho
é muito interessante e rica, né? Os vídeos que o pastor faz. Em um desses vídeos que o pastor estava falando sobre a miséria espiritual, né? Que aqui não tem a miséria financeira, mas a Sim, espiritual, que é a pior que existe, né? Muito ruim quando a pessoa às vezes cresce com algumas ideias, tipo, de que não precisa de Deus porque ele tem tudo, porque ele tem dinheiro, né? E a gente sabe que tudo nessa terra é tudo passageiro, é emprestado, na verdade, né? A gente passa com e certeza. passa muito rápido. Então, quem quiser, depois eu vou estar deixando aí, como já falei, para vocês visitar o canal do Por pastor. favor. Isso. Ainda que é em italiano, gente, mas tem muita coisa muito boa e Tem vocês vão vídeos em português conhecer. também. Tem É, até uns vai vídeos em ter português. é verdade, esse vídeo que eu vi foi em português. Mas tem muita coisa boa, gente, assim, um conteúdo rico mesmo, que faz a gente repensar muito a nossa, muita coisa, né? Faz a gente repensar bastante, né? E eu também queria perguntar, pastor, sobre o canal, se faz parte da igreja, o canal de missionários na Europa, né? Eu tenho assistido os vídeos, as lives com Sim. a Lucitânia, né? Ela que Sim, faz parte sim, do trabalho das mulheres. E eu tenho achado assim sim. maravilhoso. Gente, eu amo o trabalho missionário. Eu ainda acredito que Deus Amém. ainda vai me fazer alguma coisa nessa área, porque é uma Amém. coisa que eu realmente me enche o olho e o coração, sabe? Que bom. E eu tenho visto algumas lives e eu tenho amado. Gente, olha, o canal é Missões na Muito Europa, bom. não é isso, pastor? É maravilhoso. Exatamente. E faz Não é. parte Desculpe, pois não. faz parte da igreja esse canal, do trabalho da igreja? Digamos assim, eu sou um colaborador, né? Assim, é um amigo, né? Do canal. Eu conheço um dos fundadores, que é irmão, o Destro. Destro é o sobrenome dele. Glauber Destro. Glauber Destro. E ele é quem começou esse trabalho. Ele também é um futuro missionário na Itália, se Deus quiser, já está se encaminhando para vir para ficar aqui na Itália, juntamente com a sua. E ele conseguiu mobilizar muitos brasileiros espalhados na Europa inteira, inclusive aqui na Itália. Então, eu já participei de várias lives, já ajudei, inclusive, a dar aula de italiano para quem quer aprender italiano. Eu tenho um curso de missões na Itália, que eu também já dei algumas aulas. Então, assim, eu sou um colaborador, um amigo do canal, não é algo que nasceu na nossa igreja, porém, por exemplo, a irmã Lucitânia, que trabalha, quem conhece, né, os Vencedores por Cristo, Ministério de Música, a irmã Lucitânia trabalhou no Ministério Vencedores por Cristo por mais de 30 anos. E ela e o esposo, o Assir, têm também colaborado, né, com missões na Europa. E ela, por exemplo, essas lives que ela fala sobre as mulheres, é muito interessante, né, como a irmã mesmo disse, e ela faz parte da nossa igreja em Rimini, ok? Então, ela faz parte da nossa igreja em Rimini, mas também é uma amiga e uma colaboradora aí do canal Missões na Europa, que é muito interessante, não apenas Itália, Portugal, França, Croácia, Albânia, tem um pouco de tudo, é bem legal mesmo, vale a pena conhecer. É verdade. É verdade, maravilhoso. Quem não conhece, se inscreva lá, porque eu sempre que me chega a notificação, eu não perco uma live. É muito bom mesmo, Legal, gente. Também, pastor, eu vou deixar aqui agora esse momento para o senhor falar tudo que o senhor quiser falar e que Deus colocar no seu coração aí para quem está escutando a gente. E deixar uma palavra para nós, deixar uma oração amém. para a gente aí, Pois em não, nome de tá joia. Jesus, tá? Amém, amém. Eu quero estar lendo com vocês, então, deixa eu só abrir a minha Bíblia em português aqui, porque se você falar de italiano, tem umas 20 aqui, né? Geralmente a gente usa só a Bíblia em italiano mesmo, mas me dá um segundo aqui. Enquanto eu estou abrindo a Bíblia, eu queria dizer para vocês o seguinte: o meu pedido hoje é que vocês possam orar por mim. Orar pela minha família, orar pelo ministério, orar por todos nós missionários que estamos aqui na Itália, porque, como eu disse, é um trabalho difícil, nós precisamos de muita retaguarda espiritual
E eu peço, então, que os irmãos estejam orando por nós. E quando a gente vê na palavra de Deus, por exemplo, lá em Colossenses, um dos textos que eu gosto muito, em Colossenses, no capítulo 4, o último capítulo dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele termina assim, dizendo a partir do versículo 2, capítulo 4 de Colossenses: perseverai em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que manifeste como me convém falar. Então, o apóstolo Paulo, ele nessa carta, no final dessa carta, nas suas últimas recomendações que ele está fazendo a esses irmãos em Colossenses, ele está pedindo o quê? Pedindo oração. Ele é um apóstolo, plantador de igreja, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas ao mesmo tempo ele é humilde para dizer: irmãos, eu preciso da oração de vocês. Então, eu não sou Paulo, muito longe disso, né? Ele, para mim, com certeza é um modelo, mas eu estou aqui justamente pedindo que os irmãos, número 1, perseverem na oração, como diz daqui no versículo 2. E quanto perseveramos na oração, vamos agradecer a Deus aquilo que ele já tem feito. Paulo diz: perseverai na oração, velando com ações de graça. Uma das coisas mais importantes não é apenas, muitas vezes a gente usa a oração apenas para pedir. Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo outro, mas vamos começar a agradecer a Deus, olhando ao redor de nós aquilo que Deus já fez. Então, se eu olhar aqui ao meu redor, tem muita coisa para ser feita, mas ao mesmo tempo eu quero hoje estar agradecendo ao Senhor e ao mesmo tempo perseverando na oração. Então a gente começa agradecendo, mas depois Paulo continua dizendo lá, olha, no versículo 3, orando também juntamente por nós. Então ora por mim, eu vou personalizar aqui o versículo para mim, para que Deus abra a porta da palavra. Tem muita gente que eu ainda preciso e quero falar de Jesus, e eu não tenho achado o coração das pessoas, mas Deus tem. O Espírito Santo de Deus, Deus Filho que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, Deus Pai que antes da fundação do mundo já tinha escolhido todos aqueles para pertencerem a Ele, e Deus Espírito Santo que tem a chave para abrir o coração das pessoas para que possam fazer parte do reino de Deus, da família de Jesus Cristo. Então, peço isso. Ore para que Deus me leve para pessoas que às vezes eu não conheço, mas Deus já está abrindo o coração dessas pessoas. Ore para que eu seja um semeador fiel do Evangelho de Jesus. Ore para que Deus me dê saúde, me dê, como Paulo diz aqui, olha, ele diz, para que eu possa falar do mistério de Cristo, do qual eu também estou preso. Paulo, quantas vezes, mesmo na prisão, ele continuou pregando o Evangelho. Ele fez isso lá em Filipenses, fez aqui também com os Colossenses, fez isso quando estava preso em Roma por 2 vezes, ele continuou pregando o Evangelho. Ele diz, para que eu manifeste como me convém falar. Então, mesmo com experiência de 25 anos aqui de Itália, e praticamente com 30 anos de ministério, eu não coloco isso na balança como se eu fosse melhor do que ninguém. Mas eu sempre peço a Deus, Senhor, me instrui para que eu saiba, diante de cada desafio, ter as palavras que o Senhor quer que eu tenha para pregar o Evangelho. Porque desta forma, eu não quero confiar em mim, mas eu quero deixar o poder de Deus agir em mim para que eu dê o recado como Ele quer e o que Ele quer e para quem Ele quer, para que essas pessoas venham para o nome do nosso Senhor Jesus. E a Igreja de Jesus, partindo lá da Sicília até o Trentino Alto Adige, né, do sul até o norte, pensando também nas ilhas, né, da Itália, nós possamos ver um país que precisa de uma relação com Deus e precisa de um Redentor que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então esse é o meu pedido para vocês. Então, que vocês estejam orando e participando conosco. Quem quiser conhecer mais o meu ministério, pode ir lá no YouTube,
pode me achar aqui na internet. Se você colocar Fabiano Nicodemo, você vai achar algumas coisas aí que a gente está à disposição para poder, assim, trabalhar. Você vem me dar trabalho, mas eu quero trabalhar com você, né? Quer dizer, tem gente que vem para dar trabalho, né? A gente não quer, né? A gente quer ajudar, mas nós queremos sim colaborar na obra do reino de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então, minha irmã? Vamos orar. pastor. Senhor, nós te invocamos nesse tempo, agradecendo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui falando da tua obra, daquilo que o Senhor tem feito em todos esses anos, não apenas na minha vida, mas na vida de todos os nossos irmãos missionários, pastores, irmãos italianos, irmãos americanos, brasileiros. Aqui e se converteram a Jesus, estão pregando o evangelho. Pai, dá sabedoria, dá poder do alto para que preguem o evangelho, para que suas famílias sejam abençoadas, para que, Deus, conhecendo a palavra, dar uma resposta para os italianos que estão cansados de religiosidade. Ao mesmo tempo, Senhor, dirige os nossos passos para que essas almas que o Senhor já tem separado para a tua glória. E abençoa a igreja brasileira, abençoa esta igreja maravilhosa, que precisa, sim, em tantos aspectos, crescer ainda mais, aumentar, melhorar, amadurecer, mas obrigado por tudo que o Senhor tem feito através da igreja evangélica brasileira. Ó Deus, obrigado também por esse tempo, pela irmã Maria, Deus, por essa oportunidade. Abençoa a sua família, seus filhos, o esposo, e que a sua vida aqui na Itália seja, ó Deus, um instrumento de propagação do evangelho de Jesus. Obrigado pela tua paz. Oramos pela Ucrânia, oramos para o fim desta guerra, oramos, ó Deus, pelas vítimas, ó Deus, pelas pessoas que estão sem casa lá na Turquia, na Síria. Oramos pelo mundo, Senhor. E nós oramos para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, possa voltar o quanto antes. Maranatá, no nome de Jesus. Amém. Il popolo di Dio dice amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que Glória a maravilha, Deus. né? Vou salvar Muito essa bom. live, gente. Vou deixar lá no YouTube, tá? Tanto nos dois canais que eu tenho. Eu tenho um canal somente para falar de coisas de Deus e tal. Aí tem o canal Nossa Vida na Itália, que eu falo aqui da Itália. Mas também falo, sim, tá? De muita coisa e mostro aqui os cultos aqui na igreja aqui na Itália. Tá? Eu agradeço muito, Muito bom. pastor. Deus abençoe, abençoe grandemente, ricamente a sua família, o seu Obrigado. ministério, que o Senhor continue te usando, que o Senhor continue expandindo aqui, né, a obra de Deus, o nome de Jesus Cristo, Amém. através, né, da sua vida, da vida da sua família, da sua esposa. Que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão aí com vocês, grandemente, que esses irmãos sejam ricamente abençoados, que sejam cada dia mais unidos no amor de Cristo. É o que eu desejo e agradeço muito por essa oportunidade que o Senhor, né, deu de estar aqui com a gente falando, né, do amor do Senhor Jesus. Foi maravilhoso, foi Obrigado, assim, irmã. estou me Eu sentindo agradeço. assim, glória a Deus, né? Maravilhada por todo esse momento que a gente passou aqui, falando de Cristo, a oração maravilhosa, né? Também pelos países aí que estão passando por situações muito difíceis, como a gente já sabe, gente. Continuemos orando, orando pelo pastor e Obrigado. orando pela família dele e também, né, por todos os missionários que estão no mundo afora fazendo missões, né? E é isso. Muito obrigado por ter Eu estado que aí com a agradeço. gente. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Até Deus a próxima abençoe. live. Nós ainda temos live aí com a cantora Ângela Matos, que congrega também com o pastor, também com a missionária Andréia Castro, tá? E tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próxima live, próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.